o vídeo que eu vou gravar hoje é um assunto muito preocupante. E por que eu estou falando isso? Porque recentemente, que eu falo recentemente, mas foi em 2021, a gente teve aquelas manifestações das pessoas que apoiam o Bolsonaro pedindo o fechamento do Congresso, as instituições do nosso país e principalmente pedindo a ditadura, tá? E quando eu escutei aquilo de pessoas, tá, ser humano, ser vivo que nem aquilo eu me preocupei muito. Será que essas pessoas sabem o que é uma ditadura? E por que eu estou falando isso? Porque eu passei por uma ditadura. E não só passar por uma ditadura, mas eu sofri, eu fui vítima, tá? Eu fui preso, e outras coisas que no outro vídeo eu vou gravar para vocês o que foi que aconteceu, tá? Mas então isso me chamou muita atenção e é baseado nisso que eu vou gravar esse vídeo hoje para vocês, tá? Mas antes disso gostaria que vocês, por gentileza, por favor, se inscrevam no meu canal, aperte o sininho de notificação, compartilhe com outros seus amigos para que o YouTube possa monitorizar o vídeo, para que várias pessoas, para você ter uma ideia, tenham acesso e possa tomar conhecimento das notícias, principalmente as pessoas que não têm muito tempo, estão no seu trabalho, mas que precisa ser informado, tá bom? Então vamos lá ao assunto. Bom, gente, baseado no que eu estou falando, 2021 eu resolvi, com toda aquela manifestação das pessoas querendo o fechamento das instituições, do Congresso e outras coisas mais, pedindo a ditadura, aquilo me preocupou e eu fui às ruas e eu fui fazer entrevista para saber se aquelas pessoas sabiam o que era ditadura, e principalmente as pessoas, tá? Então eu entrevistei todo tipo de pessoas. Eu entrevistei pastores, eu entrevistei comerciante, eu entrevistei empregado do dia a dia, e eu perguntava: vocês sabem o que é um golpe militar? E eu entrevistei nesse período até hoje, dia 28 de junho de 2022, eu escolhi aquelas pessoas, porque não é fácil entrevistar, tomar o tempo das pessoas, seja dentro do metrô, seja no ônibus, seja no comércio, não é fácil. Então você tem que ter muita cautela. Mas mesmo assim, eu trago para esse currículo e para essa história, eu entrevistei 104 pessoas, de várias profissões, e só uma pessoa me respondeu o que é um golpe militar e o que é uma ditadura. Então isso me preocupou muito, tá? Aí eu pergunto para vocês, nós vivemos uma ditadura? Sim, nós vivemos uma ditadura sim. Desde 2016, de quando foi aplicado o golpe da presidente Dilma, nós vivemos numa ditadura. E quem foi que aplicou o golpe na época? O golpe foi dado a partir que o general Vilas Boas passou o recado para o Supremo Tribunal, intimidando o Supremo. A partir daquele momento, não tenho dúvida, o Supremo recuou e não tomou as providências. E por isso nós estamos passando por essa situação que nós estamos passando. Nós estamos vivendo uma ditadura. E eu vou explicar como é que nós estamos vivendo uma ditadura. A partir que um governo, ele apoia todo tipo de crime. Caso recente foi o caso da pandemia. Outro caso foi os policiais que mataram aquele rapaz lá em Sergipe, o caso do Bruno e do jornalista recentemente,
e outros casos mais que acontecem, tá? O caso de vários policiais e principalmente uma amiga minha, que eu tenho a liberdade de dizer que é uma amiga minha, vereadora de Recife, que é vereadora, Liana Cisne, que ao mesmo tempo é professora de direito. Então, quando você viu aquilo, que agrediram ela, que os policiais agrediram ela, e que derribaram ela, que jogaram gás lacrimogêneo nela, e até hoje, para você ter uma ideia, foi assim abafado pelo governo, e ele ri, então nós vivemos numa ditadura. Quer ver outro caso? O governo procurou o máximo, para você ter uma ideia, de encobrir e disse que colocava a cara no fogo defendendo o Milton Ribeiro e os 2 pastores lá corruptos e os outros mais. Depois recua, tá? Então, tentou escondê-lo, agora volta novamente porque dá a declaração dizendo que ele foi preso, mas ele não tinha culpa. Mentira! O ex-ministro é corrupto. E mais os outros que faz parte da quadrilha são corruptos. Então, a partir de um momento que um governo apoia esse tipo de crime, nós estamos vivendo numa ditadura. Ele pode fazer tudo e não pode acontecer nada, tá? Então, é isso que está acontecendo, tá? Ele apoia, para você ter uma ideia, todo tipo de corrupção, porque ele acredita naqueles outros militares corruptos que estão ao lado dele, apoiando, para você ter uma ideia, e ele sabe que não pode dar nada. E quando ele ameaça que ele pode perder a linha e usar as 4 linhas, ele está baseado em quê? Numa sustentação que ele tem o apoio de uma parte, que não são todas, que tem pessoas boas dentro das Forças Armadas, pessoas sérias, tem, mas também tem as pessoas que compartilham com a corrupção do atual presidente da República. Então é baseado nisso que ele se manifesta dessa maneira e vai fazendo, você está entendendo, todos praticando seus crimes e acha que não vai dar nada. Só que tem uma coisa, por que agora ele está ameaçando um golpe? Que não vai acontecer, viu, gente? Não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Eu tenho fontes dentro, que eu não vou dizer o nome, mas não vai acontecer. Primeiro que é o seguinte, ele tem uma parte muito pequena da parte das Forças Armadas que apoia ele, porque estão no governo recebendo salários bilionários, então não quer perder a boquinha, então mantém calado. Não é à toa que ele tem mais de 8.000 militares no governo dele, tá? Mas o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, nunca deixou de ser um criminoso, tá? Desde quando estava dentro do quartel, que bolou para que estourasse a Vila Militar através de bomba, tá? Outro assunto que o Bolsonaro tanto discrimina o jornalista e ataca o jornalista, principalmente as mulheres, é porque ele tem um trauma, porque na época que ele estava bolando de soltar bomba dentro da Vila Militar, ele convocou uma jornalista da Folha de São Paulo, na época, e ele deu uma entrevista para ela, e ele, terminando, ele disse: mas você não vai divulgar, né? Aí ela respondeu para ele: você está esquecendo que eu sou jornalista, né, capitão? E a partir da divulgação que ela divulgou, ele começou essa perseguição, ele ameaçou ela de morte,
foi condenado, depois recuário, tá? Porque na realidade ele é tudo que hoje está acontecendo, que você está vendo aí os escândalos, essa aberração do presidente Bolsonaro, ele já era em 1964, tá? 87, aí, principalmente até ele ser expulso da Polícia Militar. Agora, eu estou passando mais aqui para gravar esse vídeo, que hoje, dia 28 de junho de 2022, eu estou reforçando isso daqui. Recentemente, 2021, a gente viu acontecer, a gente assistiu a CPI da pandemia Covid-19. Vocês podem ter dito, mas não deu em nada, como eu escutei muitos canais de televisão, a Jovem Pan, o sistema de comunicação Rádio Paraíso, lá em Sobral, na minha cidade. É muito fácil apoiar um governo quando tem milhões de milhões por trás para sustentar esses lixo de canais de televisão, tá? Que é fácil de soltar fake news, principalmente quando distorce a notícia. E eu tenho prova disso, que é o caso de um camarada que é um nojo, é um lixo de se dizer, bater no peito e dizer que é jornalista, que é Luciano Krebs, lá em Sobral, e todo dia ele distorce as notícias verdadeiras e aproveita a falta de conhecimento daquele povo humilde que é o povo nordestino, e eu conheço muito bem o povo, a humildade do povo nordestino, e os vagabundos, das cafajestes que aproveitam a inocência daquele povo para soltar notícia falsa. Não é discriminação, mas é a falta de comunicação. É diferente da gente que tem o privilégio de morar nas grandes capitais, que tem as melhores informações. Isso eu não tenho dúvida, tá? Olha como é fácil, tá? Da mesma forma, esse pedido da apoio à CPI do MEC, que agora vai acontecer, para investigação sobre o ex-ministro da Educação, Hamilton Ribeiro. Gente, um juiz jamais pede a prisão da maneira que ele pediu a prisão preventiva, mesmo outras pessoas dizendo, advogado que são a favor. Ninguém pede se não tiver prova. E o juiz pediu baseado em investigação que a Polícia Federal já tinha. Infelizmente, outro criminoso lá, pra você ter uma ideia, por apoiar o Bolsonaro, resolveu pedir a soltura deles, mas não tenho dúvida que eles vão ser presos novamente. Que eles praticaram crime, praticaram sim, tá? E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque nós temos que batalhar, independente do que você mas as pessoas honestas têm que se batalhar pelo seu direito, pela sua liberdade de se expressar. Mas aqui eu quero deixar bem claro, direito de expressão não é direito de... Nós temos direito, mas não temos direito de expressão, mas nós não temos direito de praticar crime, tá? De soltar notícia falsa, fake news, não. Nós temos que ser uma pessoa que respeita a nossa democracia e principalmente a nossa Constituição. Então é baseado nisso que eu tenho muito cuidado de falar, tá? Então, quando é muito fácil apoiar um governo quando você tem muito dinheiro por trás disso, tá? Os aproveitadores religiosos, pastores,
trambiqueiro que acontece demais e está acontecendo no nosso país, tá? É muito fácil pregar, colocar uma gravata, um terno e ir lá para frente de 500 pessoas com a sua fé, que acreditam na liderança, tá? E falar do evangelho. Porque tem muito dinheiro por trás. Agora eu quero ver se sair por sertão da Paraíba, por sertão do Piauí, sertão do Ceará, enfim, o Nordeste todo, falar, principalmente pessoas que nunca tiveram acesso ao evangelho, nunca leram a Bíblia, e você ir falar, sem nenhum centavo, pregar por amor. Eu quero ver fazer isso, tá? Então, quando eu falo isso, é porque é o caso recente que está acontecendo com os pastores. Eles só apoiam o Bolsonaro, e a coisa mais triste nem todo o evangelho, mas a maioria apoia por via disso daqui, ó. Prova disso, ontem o Supremo Tribunal Federal convocou para mais de 30 dominação religiosa para assinar e apoiar qualquer tipo de notícia, assinar um termo se responsabilizando por qualquer tipo de notícia falsa. É vergonhoso que não compareceu lá o líder da Igreja Universal, não compareceu o líder da Assembleia de Deus, que é o que estão envolvidos nos escândalos, não aconteceu lá o líder da Presbiteriana, que é a qual o ex-ministro da Educação faz parte. Não foram. Por quê? É de estranhar, né? Porque nesse período eleitoral, ele sabe que é o seguinte, que o Bolsonaro, o objetivo dele é soltar suas fake news e principalmente aproveitar os líderes religiosos que apoiam ele. Então está dado a explicação por que eles não compareceram, tá bom? Então é o seguinte, se você gostou desse vídeo, aperte o sininho de notificação, compartilha, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, com as suas amigas, para que a gente possa cada vez levar nossa voz da verdade para as pessoas, trabalhadores, tá? Professores que estão sendo prejudicados, que estão arriscando sua vida com certos estudantes que vai para a aula, que agride o professor, que é a professora, e que esse sim está ensinando por amor, não por dinheiro, porque na realidade o que é mais triste, eu digo isso baseado em pessoas que eu conheço, eu tenho muitos parentes professores, tenho muitas amigas e amigos professores, que aqui o que eu vou falar é de conhecimento de todos. O salário de um professor não dá para que ele precise de ir numa loja e comprar uma televisão à vista, que é o essencial para dentro de casa, ou uma geladeira quando queima, ele tem que usar o cartão de crédito. E é por isso que hoje nós estamos aí, para você ter uma ideia, na situação que nós estamos passando. 19 milhões de pessoas desempregadas e 33 milhões de pessoas passando fome, catando lixo. Não é só o osso, não. O osso já é uma coisa comum. O pior é a gente ver pessoas em tambor de lixo ou no lixão catando resto de lixo para comer, tá? Então, quem são culpados são os governadores, os prefeitos e principalmente o presidente da República. São aqueles pessoal que estão no poder corrupto.
que libera bilhões e bilhões, para você ter uma ideia, para este pessoal, para atender seus interesses na política, mas que não estão nem aí e nem um pouco preocupados com as pessoas que estão passando fome. Então, vamos apoiar a CPI do MEC para que a gente possa ver essas pessoas que desviaram o dinheiro da educação, da saúde, tá? Na cadeia. Precisamos apoiar. Então é isso, meus amigos. Não esqueça de deixar seu like lá e apertar o sininho de notificação e se inscrever no canal. Preciso muito do apoio de vocês, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.